Bonjour pessoal, sejam bem-vindos ao meu tour por Paris, a cidade que tem mais croissant por metro quadrado do que você consegue imaginar. A cidade da luz, da moda e da surpresa olímpica. Sim, porque eu cheguei lá na véspera da cerimônia da abertura das Olimpíadas e, como eu vou contar, muita coisa estava fechada. Mas calma, Paris nunca decepciona, nem mesmo quando parece estar de folga. Mas não se preocupe, tem muita coisa para ver e contar e eu vou compartilhar tudo com vocês agora, desde a majestosa Torre Eiffel até os pequenos prazeres culinários da cidade. Então, sem mais delongas, bora viajar e vem com a gente! Antes de mergulharmos nos pontos turísticos, vale a pena dar uma pincelada rápida na história de Paris. Fundada pelos gauleses no século III a.C., a cidade começou como um modesto vilarejo às margens do rio Sena. A chegada dos romanos no século I trouxe prosperidade e novas construções, mas foi a Idade Média que colocou Paris no mapa cultural e político da Europa. Muito bem, pessoas, chegamos em Paris. Vamos começar a tour pelos pontos turísticos e eu vou contar um pouquinho sobre a história de cada um para vocês viajarem junto comigo. A minha chegada foi pela imponente Gare du Nord, uma das maiores estações de trem de toda a Europa. Peguei o trem de Londres para Paris e a viagem foi super tranquila e rápida, foi um pouco mais de 2 horas. Os tickets custaram 98 euros por pessoa e a estação de chegada ela impressiona. Construída em 1864, essa estação tem uma vibe de filme antigo, com arquitetura neoclássica, as estátuas. Essas estátuas elas representam várias cidades do norte da França. A sensação de chegar ali é como se o tempo parasse por um segundo, só para te lembrar que você está em uma cidade que respira história. O ponto positivo foi a localização e a facilidade em se achar hotéis a um bom preço na localidade. Entretanto, cabe ressaltar que a estação é um caos. Baixaria. E infelizmente o local não inspira segurança, então é bom ficar de olho nos seus pertences. Assim como vários outros lugares de Paris, a arquitetura linda se contrasta com um drama social que não é nada bonito. Bom, eu quis ir direto ao ponto e a Torre Eiffel foi uma das minhas primeiras visitas. Ela foi construída em 1889 para a Exposição Universal e o curioso é que os parisienses a detestavam no início. O apelido dela é a Dama de Ferro e a construção dela foi concluída para a Exposição de 1889. É um dos lugares mais icônicos da França e do mundo. Então a gente vai lá para poder conferir. É uma estrutura impressionante ainda hoje. Quando ela foi construída ainda mais, foi o primeiro prédio a ter mais que 200 metros e foi o primeiro a ter mais que 300 metros também. Depois, Estados Unidos conseguiu ultrapassar com o edifício Chrysler em Nova York. Paris foi tomada por um tempo durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E aí, quando os aliados começaram a avançar e começaram a recuperar a cidade, o Hitler ordenou que um general dele, o general von Scholitz, destruísse completamente a torre e queimasse a cidade. Só que as ordens não foram cumpridas. E graças a isso, hoje a gente pode visitar a estrutura, que é uma coisa absurda e icônica. Então vamos lá para poder conhecer. Estar perto de algo tão grande impressiona e muito. A sensação é difícil de descrever. O monumento é mais lindo e colossal do que eu jamais imaginei. Muito bem, pessoas. Estamos aqui no nosso primeiro vídeo. Estamos aqui na cidade de Paris. A cidade está muito cheia. Eu tenho a impressão que normalmente já é uma cidade cheia, com problemas de uma cidade grande. E em função das Olimpíadas que estão acontecendo agora, está quase iniciando as Olimpíadas, está chegando cada vez mais pessoas e a gente percebe alguns probleminhas urbanos, assim, né?
que imagino que devem ser comuns aí. E aqui a gente percebeu de forma acentuada questão de lixo na rua, questão de delinquência mesmo, né? Ontem, por exemplo, a gente estava na rua, estava lá na região do nosso bairro, passa um canal por lá, e aí super legal, o pessoal sentado assim na beira do canal, conversando, lendo, gente que vai só para poder ler um livro, para tomar um café, ou só para ficar ali conversando mesmo, gente que fica ali só olhando a paisagem. Gostei porque eu senti que é um ritmo de vida um pouco mais lento, mas no meio disso, né, a gente viu furto de bicicleta, parecia um cara muito louco assim, roubou uma bicicleta, saiu correndo, caiu com ela no chão, xingou, jogou a bicicleta em outra pessoa, aí saiu chutando as placas, saiu gritando. Então assim, é claro que isso é um problema que existe em cidades grandes, né? Mas é uma coisa que é contrastante aqui. Aqui é muito bonito, é muito florido, é tudo muito arrumado, as pessoas costumam ser muito civilizadas, mas obviamente existe um problema aí urbano e um problema talvez de policiamento também. O acesso para a base da torre é gratuito e você pode passear livremente pelos jardins e lagos que circulam toda a estrutura dela. Entretanto, caso você queira subir, aí sim é necessário pagar. Fora o período olímpico, para subir as escadas até o segundo andar, você vai desembolsar 14,20 euros. Se quiser pegar um elevador desse segundo andar até o topo, o valor vai para 26,90 euros por adulto. Chegamos aqui atrás de mim, o famoso Arco do Triunfo. Encomendado por Napoleão em 1806 para celebrar suas vitórias militares, o Arco do Triunfo é outro monumento que simboliza a grandiosidade de Paris. Localizado na imponente Champs-Élysées, ele tem 50 metros de altura e é decorado com esculturas que retratam cenas históricas. De lá você pode ver a disposição quase perfeita das avenidas que irradiam da Praça Charles de Gaulle. É um dos melhores lugares para sentir o pulso de Paris. O acesso ao monumento é gratuito, mas caso você deseje subir no topo do arco, o valor cobrado será de 16 euros por pessoa. Assim como vários outros monumentos aqui em Paris, ele é enorme, ele tem 50 de altura por 45 de largura. E em 1919 um cara passou com um avião aqui dentro. E esse arco faz parte de uma série de monumentos grandiosos que inclui Louvre, Torre Eiffel, tem todo um eixo assim de monumentos gigantescos. E chegamos aqui, conseguimos chegar no Panteão, que está aqui bem atrás de mim. Originalmente construído como uma igreja dedicada a Santa Genoveva, o Panteão de Paris foi transformado em um mausoléu para abrigar os restos mortais de figuras ilustres da história francesa, como Voltaire, Rousseau e Victor Hugo. O preço para entrar é de 13 euros por pessoa e você poderá ver a cúpula e o interior com as colunas gigantes e afrescos impressionantes. No meu caso, a gente só conheceu a parte externa. A Basílica de Sacré-Cœur, ou Sagrado Coração, localizada no ponto mais alto de Paris, bem no bairro boêmio de Montmartre. É uma das igrejas mais impressionantes que eu já visitei. Chegamos aqui atrás de mim, a Basílica do Sagrado Coração, a famosa Basílica de Sacré-Cœur. Tem essa cor branca porque é toda feita em mármore tavertino. Sua construção começou em 1875 e a basílica é famosa por sua arquitetura romana e bizantina, além de suas enormes cúpulas brancas que são totalmente icônicas. Do topo da colina, a vista panorâmica de Paris tira o fôlego. Montmartre, com suas ruas estreitas e sua vibe artística, faz dessa visita algo ainda mais especial.
Logo Hoje em abaixo da dia, igreja, um lugar sim. nada cristão, o famoso Cabaré Moulin Rouge, que abriu suas portas em 1889. Ele é sinônimo de glamour e, por que não, do cancan francês. Bom, eu não assisti a um show dessa vez, não assisti, mas só estar ali diante de uns lugares mais icônicos da vida noturna parisiense já vale a parada. Os cabarés aqui têm uma conotação diferente da nossa, né? Que pode ter um significado ali meio pejorativo, tal. Que não, é lugar que o pessoal ia para poder ver entretenimento, para poder ver shows de dança, aquelas mocinhas assim dançando cancan, que era o bem famoso aqui na Belle Époque. E aqui é um dos lugares mais icônicos ligados à boemia e à noite parisiense. Esse lugar ficou bastante famoso, foi copiado em várias casas de show, em vários lugares ao redor do mundo. Esse aqui é o famoso Moulin Rouge e até hoje rola entretenimento aqui. E, infelizmente, assim como eu falei anteriormente, o bairro apresenta uma certa decadência. O Moulin Rouge é muito bonito, as praças são bonitas, o bairro é legal, mas aquela avenida, aquele ponto em específico, ele é repleto de casas de prostituição. A vizinhança não é exatamente segura e nem amistosa. Durante as gravações, eu cheguei a ser interpelado por uma funcionária de um desses estabelecimentos. Ela estava com medo de que a imagem dela tivesse aparecido em minhas gravações e veio tentar conversar comigo. Foi uma situação meio chata. Esse prédio aqui me deixou confuso à primeira vista. Consegue enxergar que isso daqui é um reflexo? Ah, o Louvre, construído originalmente como uma fortaleza lá no século XII, hoje abriga milhares de obras de arte. Infelizmente, por conta das Olimpíadas, eu não consegui explorar tanto quanto eu gostaria. Então a Mona Lisa vai ficar para uma próxima visita, eu prometo. Os Jardins de Luxemburgo são um dos lugares mais tranquilos de Paris. Projetados no século XVII para Maria de Médici, eles são o lugar perfeito para uma pausa depois de um dia agitado. São rodeados por estátuas, fontes, flores, dá para sentar, relaxar, apreciar o ritmo mais calmo da vida parisiense. Foi um dos lugares que me deixou com uma excelente impressão. Várias pessoas ali sentadas nos bancos, simplesmente lendo ou curtindo a paisagem, tomando um sol, enfim. Os jardins eles são muito bem organizados, eles possuem uma arquitetura completamente exuberante, é um lugar icônico e é impressionante. O melhor de tudo, o acesso é gratuito. Mesmo depois do incêndio de 2019, a Catedral de Notre-Dame continua sendo uma das maiores joias arquitetônicas de Paris. A construção dela começou em 1163 e essa catedral tem uma história que se confunde com a própria história da cidade. A restauração ainda está em andamento, mas ver de perto a grandiosidade da construção é um lembrete poderoso do tempo e da perseverança das pessoas. É isso. Agora. Agora vamos ao momento financeiro da viagem, porque sim, Paris é linda, mas o bolso sente. Aqui vai um resumo dos preços que eu encontrei por lá com alguns itens que eu consumi, para você ter ao menos uma noção. Vamos lá. Em um bar, se você for beber um pint de cerveja, que são cerca de 500 ml, você vai pagar 4,5 euros. A mesma cerveja em um supermercado você consegue achar por 2,5 euros. Um croissant você vai pagar cerca de 2 euros. É um clássico francês e as padarias valem muito a pena. Foram uma das coisas que eu achei com excelente custo-benefício em Paris. O Croque Monsieur, que é um lanche típico, ele é bem gostoso, custa cerca de 6 euros. Uma refeição para uma pessoa custa cerca de 13 euros. Esse é um valor médio que você paga em um bistrô, em um café, para um prato para uma pessoa. Os pratos costumam ser bem servidos e o que eu fazia era dividir um prato com a minha esposa.
Agora, se você quiser economizar, e eu economizei bastante nessa viagem, você pode recorrer aos supermercados, um lanche em um supermercado, você comprando sua própria baguete, um bom queijo, um bom presunto, salada, montando um lanche enorme, você vai pagar cerca de 3 euros nisso. A minha média com gastos referentes à alimentação foi de cerca de 10 euros por dia. Para isso, eu apostei em compras em supermercados e paradas estratégicas em padarias. Acreditem, dá para ser econômico em Paris. Só precisa ter um pouquinho de planejamento. Não deixe para procurar restaurantes quando você estiver com fome. Prepare lanchinhos e se planeje com antecedência. No fim das contas, Paris é uma cidade de beleza impressionante, mas com seus desafios, com seus problemas. Mesmo assim, eu voltaria. Ainda há muito para explorar, especialmente os lugares que estavam fechados por conta das Olimpíadas. Au revoir, Paris!